Nós estamos ali em Itajaí há 5 anos. Temos o privilégio de poder cooperar com o que Deus está fazendo em Itajaí e a partir de Itajaí, de uma forma muito específica. Nós levantamos a bandeira da família, nós levantamos a bandeira da adoção como família, e também nós levantamos a bandeira da necessidade de equipar essa geração para que ela se torne a resposta para a grande causa de Cristo. Essa geração não precisa de um ensino que transfira conhecimento e que dê certificados ou diplomas. A nossa plataforma de ensino Mevan Academy, nós temos como causa, como missão principal, é que as pessoas se tornem a mensagem. Nossa intenção não é transferir conhecimento por conhecimento, teorias. As teorias são importantes para embasar a nossa vida, para nos levar a uma prática. Nós não precisamos de pessoas que saibam meramente decorado alguns versículos. Nós preferimos decorar menos, mas conseguir viver mais alguns versículos, né? Mas mesmo assim é necessário decorar, né? É necessário memorizar alguns versículos, né? E nós somos casados, esse ano nós vamos completar 19 anos de casados. Casamos bem cedo, eu tinha 14 anos, não, brincadeira. Mas esse ano nós já vamos completar 19 anos de casados. E somos do Ceará. Nós temos algum nordestino aqui, deixa eu ver. Algum nordestino? Sempre tem um nordestino, cara. Por favor, cadê o nordestino? Não tem um nordestino aqui, não acredito. A gente tem que mandar um nordestino para cá, cara. E normalmente é cearense, porque cearense é que nem judeu, ele da diáspora, ele foi espalhado, tem cearense em quase todo lugar do planeta. Nós somos do Ceará, nós somos de Fortaleza, mas nós já estamos fora de Fortaleza há um pouco mais de 8, vai completar 8 anos que nós saímos de Fortaleza. Esse ano vai completar 8 anos. E é muito bom, tem sido muito bom servir ao Senhor. Enquanto a gente adorava, e eu ficava ruminando daquilo que eu estava orando e pensando para compartilhar com os irmãos, algumas coisas saltaram no meu espírito e eu fui anotando aqui e eu queria compartilhar com vocês, né? A gente, esse ano, nas primícias e todo ano, a gente sempre pede para Deus nos dar uma palavra para o ano, né? E eu particularmente gosto, mais ou menos, eu faço isso mais ou menos desde 2010. Então, todo ano, do dia 31 para o dia 1º, eu falo, Deus, me dá uma palavra que vai nortear o meu ano, né? Então, eu sempre tenho o costume de anotar, e eu gosto muito de anotar o que Deus fala na Bíblia ou em qualquer outro lugar, caderno, mas ultimamente aqui nesse iPad. Mas esse ano de 2020, eu estava orando nas primícias e Deus me falou, eu não vou te dar a palavra para o ano. Eu não vou te dar uma palavra nova esse ano, Davi. Eu falei, mas Deus, eu preciso de uma palavra para o ano. Ele falou, não, você não precisa de mais uma palavra. Eu vou te dar algumas palavras para clarear e amadurecer as palavras que eu já te dei. Então eu quero que durante as primícias você leia todas as outras palavras que eu já te dei. E foi o que eu fiz. Eu saí lendo todas as outras palavras que Deus me deu nas primícias dos últimos anos e das palavras que eu tenho anotado e recordo. Então hoje à noite, eu falo que eu tinha uma época na nossa vida ministerial, a gente foi pastor na igreja local em Fortaleza, tivemos o privilégio de ser pastor de igreja local durante 7 anos em Fortaleza. Antes de sermos pastores de igreja local, fomos ministros de louvor de uma igreja local de tempo integral por quase 7 anos também. Mas quando a gente foi ordenado pastor, a gente foi ensinado em uma escola onde a gente sofria uma pressão muito grande, porque parecia que todas as vezes que a gente ia ensinar na escola bíblica ou pregar no púlpito, parecia que a gente ia ter que parir uma mensagem nova, né? E não é que a gente não tenha que orar mais para pregar, porque a questão agora não é mais orar para pregar, agora é a gente orar para tentar viver o que a gente prega. Então a gente tem procurado
juntar tudo aquilo que Deus tem falado para ser mais ou menos como João. A gente tem tentado trabalhar em cima de uma mensagem só. Por mais que a gente possa passear em vários textos bíblicos, e às vezes eu fico até confuso, confesso para os meus irmãos, porque existe uma coisa borbulhando dentro da gente, a gente chega nos ambientes, e o pastor Fernando Tolentino é que fala muito sobre isso. Ele fala, cara, Davi, quando eu chego num lugar, eu procuro discernir o que Deus quer, daquilo que Ele já colocou em mim, o que Deus quer trazer para fora. Não que a gente não estude a palavra, não que a gente esteja sempre lendo, ou preparando, ou escrevendo coisas novas. Mas eu entendo, e é sobre isso que eu quero falar hoje à noite, porque enquanto a irmã ministrava, aquela irmã que estava naquele canto ali, ela ministrava aquela canção que falava sobre construir a nossa vida. Ele é o nosso fundamento, e teve uma hora que a irmã falou, olha, nós precisamos repetir. Eu não lembro exatamente as palavras que ela utilizou, mas ela falou sobre o fato da gente ter que repetir muitas vezes a canção, repetir a nossa oração. E quando ela falou aquilo ali, parece, pum, girou uma chave. Eu falei, é isso. E aí eu achei o norte do que eu ia falar hoje à noite. Hoje à noite eu quero falar com você sobre um texto de Deuteronômio 6, que foi o texto que Deus me deu das primícias de 2019. Foi o capítulo de Deuteronômio 6. E quando a irmã orou sobre isso, esse texto saltou dentro de mim de uma forma muito forte. Eu comecei aqui a escrever vários pontos e já linkei com outras questões que Paulo fala, que Noé viveu. E eu quero falar sobre a importância que nós precisamos nesses dias de sermos repetitivos. É sobre isso que eu quero falar com você hoje à noite. Porque nós vivemos num tempo onde muitas pessoas têm um microfone na mão, seja literalmente, ou atrás de uma câmera, de um smartphone, ou de uma câmera de um computador, ou em um estúdio, mas as redes sociais deram o microfone na mão de todo mundo. Isso é tremendo, mas isso também é perigoso. Porque você fica em um mundo virtual onde tem sempre milhares de mensagens novas, tem sempre uma novidade, tem sempre um ministério de alguém que está despontando. E esses dias chegaram até para o pastor Luiz e falaram, cara, você é o cara da vez, você está na crista da onda. Ele falou, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não estou na crista da onda, eu não sou a bola da vez. Porque nós entendemos que o que Deus faz através do corpo. Deus não fechou monopólio com pessoas ou com denominações. E sempre que os homens tentam, na verdade, colocar alguém na crista da onda, na verdade, isso é mais uma estratégia de Satanás para derrubar do que de Deus para exaltar. Mas há uma tentação, porque tem muita gente falando, então há uma tentação de sempre você ter uma nova canção, sempre de você ter uma nova revelação, sempre você ter uma palavra nova, sempre você ter, sabe, uma nova frase de efeito, uma estratégia nova, porque você tem que se destacar, para você ter o seu espaço nessa geração tão competitiva. Mas deixa eu te falar, a competitividade ela é uma marca do sistema capitalista, e não do sistema do reino de Deus. O sistema do reino de Deus, nós não temos competitividade nem comparação. Paulo vai ensinar para nós em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12 a 18, que é tolice e insensatez você se comparar e se classificar. E aí no versículo 13 ele fala, por quê? Porque eu tenho que conhecer e respeitar a esfera de ação que Deus já demarcou para mim. Por isso eu não atuo na esfera alheia. Por isso eu não funciono aonde alguém já colocou o fundamento. Eu vou atuar aonde Deus já demarcou para mim. Então se eu entendo que Deus já demarcou uma esfera de atuação para mim, eu não preciso mais me comparar com ninguém. Então eu não preciso mais ficar olhando para o jeito que alguém prega, para a pregação de alguém, ou para a música de fulano, ou então para entender o tipo de canção que estão compondo, que está vendendo muito, para tentar fazer um refrão parecido, para ver se tem muito like no YouTube. Não, eu não preciso. Eu preciso nesses dias ser autêntico, simples e repetitivo na palavra que um dia eu recebi do Senhor. Porque essa palavra, essa autenticidade e essa fidelidade ao que Deus me chamou para fazer é que vai fazer a diferença. Meu pai falava algo muito simples quando eu era pequeno, que eu nunca esqueci. Meu pai falava assim, filho, quem vai pela cabeça dos outros é piolho.
Então para, irmão, de querer ir pela cabeça dos outros, o que os outros estão falando, o que os outros estão pensando, o que os outros estão dizendo. Escuta o que Deus está dizendo. Vamos abrir Deuteronômio 6? É o texto que vai dar base para o que eu vou falar. Mas eu quero ler esse texto com você, porque senão eu me empolgo e acabo não lendo. Deuteronômio 6, eu não vou ler todos os versículos, mas eu quero ler alguns versículos chaves com você, ok? Capítulo 6, versículo 1 diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir. Olha aí, Deus está primeiro dizendo que antes do povo entrar num lugar de possessão, num lugar de cumprimento, de promessa, o povo precisa estar preparado, o povo precisa se posicionar. E Deus vai falar como nós temos, que tipo de pessoas que nós devemos ser, como nós devemos nos posicionar em Deus e como família, para entrarmos onde Deus tem para nós. Tem muitas pessoas que estão querendo entrar onde Deus falou para elas que elas iriam, mas essas pessoas não estão se preparando para entrar lá, por isso não entram. E aí versículo 2 diz: para que temais ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Dá uma pausa aqui. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que, para o judeu, reconhecer que uma família realmente é fiel, é ortodoxa, que ela leva, assim, fielmente os costumes judaicos, a cultura, a crença, a fé no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, essa pessoa tem que ter no mínimo 3 gerações da família dela seguindo piamente o que a Torá diz. 3 gerações. Tu, teus filhos e o filho dos teus filhos. Se fosse fazer isso hoje na igreja evangélica, eu acho que a gente estava ferrado. Porque Deus é um Deus geracional, irmãos. Deus não está interessado em nos trazer para cá só para fazer algo na nossa vida e parar na nossa vida. O judeu, ele tem algo. Ele vê a eternidade na vida dos seus filhos, da sua descendência. E a gente ocidental, a gente é muito momentâneo, no presente. Não, Deus tem que fazer em mim. E tá bom. A gente é meio que Ezequias, quando Deus disse para ele: olha, você só tem, vou te dar mais 15 anos, né? Deus deu mais 15 anos de vida para Ezequias. Ele falou: olha, mas vai chegar um tempo que você vai perder tudo que você tem. E ele falou: tá, mas isso aí não vai ser nos meus dias, então essa palavra é de paz, essa palavra é boa para mim. Parece que a gente vive uma síndrome do rei Ezequias, que se a palavra for boa para os nossos dias, por mais que ela seja ruim para os dias dos nossos filhos, a gente está satisfeito com a profecia. Não, a profecia que vem de Deus, ela tem que pegar a mim, meus filhos e os filhos dos meus filhos, no mínimo. Então essa palavra não é para você que está sentado aqui me ouvindo, essa palavra é para você, para os seus filhos e para o filho dos seus filhos. Então se eu fosse você, eu anotava o que Deus está falando. Ouve, pois, ó Israel. Essa palavra é uma palavra áurea para os judeus. Se você for em Israel, se você começar a declarar esse versículo, o judeu pode estar contando uma piada. Na hora ele vai parar e ele vai ficar fazendo assim, ó. Porque essa palavra é o próprio Deus falando para ele. Ouve, pois, ó Israel, e atentas em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abristes, vinhais, olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças
o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti. Para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Ou seja, ele está falando para um povo que não foi o primeiro povo que ouviu, né? Ou seja, Deus já está cumprindo a palavra nos filhos daqueles que Ele prometeu. Lançando todos os teus inimigos e diante de ti, como o Senhor tem dito. Agora versículo 20, presta atenção. Quando o teu filho, no futuro, te perguntar dizendo, que significam os estatutos, os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Versículo 21, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas e grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E ele começa a contar o testemunho. Escuta aqui agora, olha para mim. Deus traz, através do líder da nação, uma palavra. Através de Moisés, o Senhor diz, olha, para você entrar no lugar onde eu quero te plantar, na terra que eu prometi aos teus pais, porque eu sou um Deus que zelo pela minha palavra e cumpro as minhas promessas, mas para você entrar na terra, antes de você entrar na terra, mais do que falar sobre a terra que mana leite e mel, mais do que pregar sobre os benefícios de você estar na terra onde você vai ser abençoado, a terra que você tanto espera de geração em geração, a terra prometida, o Senhor não foca em falar da promessa, o Senhor foca em preparar os pais para que o Deus das promessas continue sendo conhecido de geração em geração. O Senhor foca em trabalhar nos pais. Olha, as palavras que você ouviu, você precisa guardar no teu coração, para que os teus filhos, os filhos de teus filhos, me conheçam, saibam quem eu sou. Você precisa me amar de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. E você precisa inculcar, ou seja, repetir, ser repetitivo na vida dos seus filhos. Como? E aí vem Deus com a sua pedagogia maravilhosa. Por quê? Porque o Senhor sabe que nós somos um povo, e isso não é uma característica só do brasileiro, isso é uma característica do ser humano. Nós somos um povo de memória curta. Os pedagogos dizem que quando você assiste uma palestra ou uma aula, se você não tiver alguns hábitos para reter o que você está ouvindo, porque você aprende vendo, você aprende ouvindo, mas você retém muito mais vendo, ouvindo e anotando. Eu falo isso sempre para os meus alunos. Se você quer reter muito mais, olha, ouve e escreve. Mas Deus, sabendo que nós somos um povo de memória curta, porque o Senhor fala, olha, quando você entrar na terra, para que você não esqueça do Senhor, que te tirou do Egito, o que Ele te fez, eu vou te ensinar algumas estratégias, para a palavra que você guardou no seu coração, ela não seja roubada pelo maligno, para que você não peque contra mim, para que você não se esqueça quando estiver no dia da fartura. Eu vou te dar algumas estratégias para os teus filhos também não se perderem quando você estiver lá na terra prometida. E aí Deus, na sua pedagogia, Deus ensina para os pais, olha, vocês vão colocar nas suas mãos, até hoje o judeu, quem já viu, eles usam uma caixinha de couro chamada filactério, eles usam no braço, eles enrolam, e tem uma caixinha de couro, que ela tem algumas passagens da Torá ali dentro, tanto aqui de Deuteronômio 6, de Êxodo 12, Êxodo 13, existem 5 passagens da Torá que estão ali dentro daquele filactério, que é uma caixinha de couro, que ele usa no braço e ele usa aqui no frontal, exatamente seguindo essa palavra que o Senhor deu através de Moisés para o povo. Até hoje, eles seguem essa palavra de Deuteronômio 6. São os filactérios.
O que significa filactérios, pastor? A palavra filactério, ela significa duas coisas. Bem interessante. A palavra filactério, primeiro, ela significa proteção. O Senhor está dizendo, você precisa colocar nas suas mãos, eu vou te dar uma estratégia, para você manter o teu coração em chamas, para você manter a tua mente sóbria e atenta, e para você criar um cenário no ambiente da tua casa, para que os teus filhos aprendam a sua fé, para que os teus filhos me conheçam, para que os teus filhos sejam ensinados nos fundamentos, como o Senhor diz, ensina o teu filho no caminho em que deve seguir. Provérbios 22, 6. Então o Senhor, Ele diz, eu vou te ajudar a você criar um cenário que vai te ajudar a ensinar, a discipular os teus filhos. E também, com o decorrer dos anos, eles vão crescer, eles vão parar de só aprender historinha através de fantoche, ou de bonequinho, o lúdico, e vai chegar um momento da adolescência deles, um momento da juventude deles, que só o lúdico não vai ser suficiente, e é o que diz no versículo 20, eles vão olhar para você, e eles vão falar, pai, me explica o que isso significa. Essa fase vai chegar para todos nós. Se já chegou para você e você já passou, eu conto com seus conselhos. Mas vai chegar para todos nós. Essa é a estratégia que Deus deu. Para o povo não se perder. Para os pais manterem o coração em chamas, a mente sóbria e o ambiente para produzir curiosidade da realidade espiritual na vida dos filhos. Tem muito crente que ele é fervoroso na igreja, mas na casa dele não tem um cenário propício para gerar curiosidade para os filhos. Por isso que quando os filhos chegam na adolescência, eles não querem mais vir na igreja, porque o pai não consegue forçar mais. Ele vinha enquanto ele era criança e era forçado. Mas depois que ele cresce, ele não consegue mais encontrar o mesmo cenário que ele encontra no culto. Ele não consegue mais encontrar dentro de casa. E a estratégia que Deus criou não foi um cenário espiritual no culto, mas foi um cenário espiritual em casa. Ou seja, nesses dias é tempo de sermos repetitivos, muito mais do que do púlpito, nós precisamos ser repetitivos dentro das nossas casas. Porque o que Deus manda não são pais religiosos discipular os seus filhos, ensinando rituais litúrgicos, não. Deus está falando que você, pai, precisa amar o Senhor de todo o teu coração. Você precisa ser apaixonado pelo Senhor. Não é trazer o teu filho para a igreja, cara. Eu falo para o pastor Clavo é um cara que faz parte hoje da nossa equipe apostólica, viaja o Brasil, viaja fora, é um homem fenomenal, eu admiro demais o pastor Clavo, mas eu falo para ele, eu sou pastor dos meus filhos, hein? Não é você. Você me ajuda a pastorear durante algumas horas da semana. Mas a gente quer terceirizar o discipulado dos nossos filhos. Não, o Senhor não fala, ei, chama a liderança e manda a liderança discipular os filhos de vocês. Não. Cada pai cuida do seu filho. Obviamente que numa igreja local, nós podemos contar com o auxílio, o conselho e a cooperação uns dos outros. Porque a minha filha tem 9, mas talvez a filha de alguém aqui, a do pastor fez 13 hoje. Então, talvez eu possa sentar com o pastor e a pastora e eles vão falar, olha, deixa eu te falar, quando fizer 10, vai passar por isso. Quando chegar nos 13, se prepara que a Cleo talvez vai passar por isso. Então ele pode me aconselhar, mas se a sua está com 9, com 8, com 7, eu posso te aconselhar. E aí na beleza da comunidade local, da família da fé, nós encontramos suporte um na vida do outro, encorajamento na vida um do outro. Mas eu não posso transferir a responsabilidade da minha casa. Eu sou o sacerdote da minha casa. Então eu tenho que botar os filactérios nos meus braços e no frontal. Ou seja, tudo que eu fizer, eu não posso estar negando o meu amor pelo Senhor, a minha paixão pelo Senhor. Eu não posso perder a minha sobriedade na mente. E eu também tenho que lembrar que tudo que eu fizer vai ter uma consequência de bênção ou de maldição na vida dos meus filhos. Então, que é por isso, nas minhas mãos, eu tenho que ter as palavras. Que o Senhor, antes do povo entrar na terra prometida, o Senhor falou, ei, quer estar preparado para entrar na terra prometida? Só se você assumir um compromisso com a sua descendência. Quem não assume um compromisso com a sua descendência não está preparado para entrar na terra prometida. Porque é contar os dias, ele vai se perder.
Se ele não se perder, ele acha que ele não está se perdendo, mas os filhos vão se perder. Porque o rei Ezequias, que recebeu a profecia e diz, é boa essa palavra. Ele gerou Manassés, filho de Ezequias, que sacrificava os seus filhos a Mamon. Pais ausentes estão gerando filhos que estão matando os seus netos. Então não é tempo da gente inventar a roda, é tempo da gente voltar para a Bíblia e ser repetitivo. Canta as mesmas músicas. Inculca. Eu sempre uso alguns exemplos do que é inculcar. Aí eu vou usar da fase dos meus filhos, porque eles são pequenos ainda, né? O que é inculcar? Para ficar mais pedagogicamente claro. Não é só a gente cantar a mesma música, porque na verdade, a gente faz isso também. Lá em casa a gente tem uma escala que um dia sou eu, um dia é a Jana, nem sempre é assim mesmo, às vezes é ela, às vezes sou eu. Mas a gente tenta sempre ter uma rotina de colocar os filhos para dormir. Nem sempre a gente tem vontade, e nem sempre a gente faz, mas a gente tenta ser disciplinado com isso. Porque a gente entende que se a gente não fizer, alguém vai fazer. Então a gente canta canções para eles. A gente tem a Bíblia deles que a gente lê. A gente conta histórias. A gente ora. Mas tem canções que a gente canta para eles desde que eles são bebês. A minha esposa é musicista e compõe canções com o nome deles, e a gente canta para eles há 5 anos para o Rafael e há 9 anos para a Cleo. Ou seja, nós estamos há 9 anos cantando a música dela para ela, e há 5 anos cantando a música do Rafael para ele. E tem algumas canções que a gente sempre canta. É uma música do Asaf Borba, que ele fala, nos braços do Pai não há lugar melhor. A gente sempre canta, e eles pedem, pai, canta aquela música. Eu já sei qual é. Tem outra música do Marcos Brunet, que a gente canta, já tem, não sei se quase 2 anos, que é aquela... Eres bem-vindo aqui, Abba. Vocês conhecem essa música? Fala sobre origem e destino, o nome dessa música, do Marcos Brunet. Fenomenal. E os meus filhos gostam dessa música. E a gente canta essa música para eles. Tem outra música do Diante do Trono, que a gente sempre canta para eles também, que fala sobre a vida de Jesus. Como é que começa aquela música lá de Jesus, do Diante do Trono? Me ajuda? Hã? Jesus deixou toda a sua glória. Quem conhece? Veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores. Eu estou pregando para eles, cantando. E tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus. E a gente vai cantando. Vai cantando. São as mesmas músicas, talvez giram em torno de 4, 5 no máximo. Isso é inculcar. Mas sabe o que é inculcar também? Às vezes é você ser chato. Dá um exemplo do seu filho que ele acorda e você pergunta, e aí Rafa, foi no banheiro? Deu descarga? Se limpou? Lavou a mão? Pagou a luz? Quem faz isso? Por favor, me ajuda. É uma maravilha, né? Não, é chato. É muito chato. Mas Deus não disse que ia ser prazeroso, Deus disse que ia ser protetivo. Não precisa ser prazeroso, precisa ser protetivo. Mas como não é prazeroso, a gente deixa de fazer. E aí a gente deixa os nossos filhos vulneráveis. Escovou o dente, deu descarga, passou quantas vezes o papel, arrumou a cama. Isso é inculcar, é ser repetitivo. Crie o cenário propício para que o teu filho veja em você, para que o teu filho veja o filactério na tua mão, para que o teu filho veja na frontal do teu rosto, para que o teu filho veja no umbral da porta. Ou seja, os nossos filhos, eles precisam ver que a nossa fé, eles precisam ver a parte materializada da nossa fé. Mas vai chegar um momento que as coisas externas não vão ser suficientes. Eles vão nos questionar, tá, mas me explica o porquê. Aí é hora de você botar para fora o que está dentro de você, que é o testemunho. Porque tem crente que está satisfeito em formar um ambiente externo para os filhos verem. Mas na hora que o filho cresce e fala, me diz o que significa, aí ele gagueja. E esse é o nosso desafio.
É na hora que os nossos filhos perguntarem, a gente poder ter o nosso testemunho na nossa boca. Sabe o que é isso, filho? Um dia, Deus nos tirou do Egito. Com mão poderosa. A sua forte mão. A palavra testemunho, no hebraico, é falar para que aconteça de novo. Salmo 78, 6, o Senhor... Vamos abrir Salmo 78, 6, lembrei dele agora. Salmo 78, 6. Olha como é forte. Na verdade, vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler do 3 até o 8. Salmo 78, versículo 3 ao 8. Eu só falei agora de um significado de filactério, certo? Que é proteção. Vou já falar o segundo. Salmo 78, 3 diz: o que ouvimos e aprendemos que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Irmão, nós precisamos voltar a testemunhar, irmãos. Apocalipse vai falar que o poder da palavra e do testemunho vencerão o maligno. Nós podemos voltar, precisamos urgente voltar a abrir os nossos lábios e testemunhar. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Olha aí, ele está falando de falar para os filhos e os filhos para os seus descendentes. Para quê? Para que pusessem em Deus a sua confiança. E não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Ele está falando, assuma um compromisso com a próxima geração. O povo judeu impressiona o mundo, sabe por quê? Porque o povo judeu foi o povo mais perseguido da história até hoje. O povo judeu só voltou a ter uma terra organizada em uma geografia em 1948. A ONU se reuniu e foi um cumprimento de uma palavra, de uma profecia bíblica. Teve uma assinatura, inclusive, de um brasileiro. Israel voltou a ter a sua pátria organizada. Geograficamente, o povo se reuniu. Em 1948 somente, séculos e séculos e séculos, os judeus espalhados, cada um em um lugar do planeta. Agora, sabe o que aconteceu? Quando eles voltaram em 1948 a congregarem na mesma pátria, eles tinham a mesma fé, a mesma cultura e o mesmo idioma. Eles moraram em outras nações. Os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, e aí vai. Todos, muitos deles cresceram em outro país e aprenderam outros idiomas, outros costumes, outras culturas daquela geografia onde eles estavam. Mas eles nunca perderam a cultura, o idioma e a fé. Sabe por quê? Porque desde Deuteronômio 6, Deus ensinou através de Moisés que a fé do povo judeu é uma fé de continuidade. O povo judeu só é o que é porque eles focaram não na religião externa somente, mas eles focaram e se concentraram nos filhos. Se nós ensinarmos para os nossos filhos, se nós discipularmos nossos filhos, se os nossos filhos souberem as festas, se os nossos filhos souberem a Torá, se os nossos filhos souberem o significado da nossa cultura, se os nossos filhos seguirem a nossa crença, nós não vamos perder a nossa identidade. E aí tem uma pergunta que brota na minha mente criativa.
Será que se viesse uma perseguição no Brasil, como tem em alguns outros lugares do planeta, e nós não pudéssemos congregar mais nos domingos à noite, será que daqui a uma geração os nossos filhos ainda seriam crentes? Será que daqui a 100 anos os nossos descendentes ainda estariam reunindo, nem que fosse dentro de casa, escondido, nos porões ou embaixo das árvores, adorando o Deus que estamos adorando hoje, de 8 de março de 2020? Porque o povo não precisou estar junto para guardar a sua fé, eles simplesmente precisaram focar nos filhos. Se nós focarmos nos filhos, irmãos, se nós focarmos nos filhos, na nossa descendência, pode vir perseguição, pode vir tribulação, mas a nossa fé permanecerá na nossa descendência. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é um Deus geracional. Para isso, eu não preciso inventar uma nova Bíblia a cada geração. A Bíblia ainda é a mesma Bíblia e ainda é o livro mais impresso e mais vendido na história da humanidade até hoje. Eu não preciso inventar um novo versículo, eu não preciso inventar moda, eu não preciso inventar nada. Eu só preciso guardar a palavra, amar o Senhor de todo o meu coração e ser intencional, externamente, e ter um testemunho interior, para que o meu filho cresça e na continuidade da fé do meu filho, de geração em geração, a minha fé será um legado. A questão é que nós vivemos numa geração onde muitas vezes os netos não sabem nem direito o nome dos avós. Ele chama voinho, voinha, avó, a mama, mas ele não sabe a história dos avós. Eu amava sentar com meu avô, ele morreu agora, poucos meses atrás, tinha 95 anos. A última conversa que eu tive com ele, eu gravei vários áudios. Amava sentar com os meus bisavós. Há um abismo de gerações, irmãos. O abismo de gerações tem sido o câncer da sociedade. Uma geração não fala mais com a outra. A orfandade tem sido um dos grandes males dessa geração. Porque a orfandade, ela vem roubar a identidade, o destino e o legado da nossa fé geracional. Por isso nós precisamos voltar, os pais precisam converter o seu coração aos filhos e os filhos aos pais, para que a nossa fé se perpetue. Para isso, irmãos, eu preciso inculcar. Já escovou o dente? Já deu descarga? Eu preciso fazer isso intencionalmente. Sabe por quê? Porque se eu não for intencional e repetitivo, inculcar é falar 1000 vezes a mesma coisa. Porque se eu não fizer isso, ou se eu fizer a repetição, por mera repetição, sem amar o Senhor, ou seja, sem ser algo intencional e genuinamente espiritual, a palavra filactério tem um segundo significado, e aqui eu quero encerrar. Ela diz, primeiro significado de filactério no original é proteção. A minha fé, a sua fé pode ser e deve ser proteção para a nossa descendência. Mas se ela for uma mera religiosidade, filactério tem um segundo significado, que é amuleto. O que é amuleto, pastor? Amuleto é uma fé sem fundamento. É uma fé vazia de significado. É você usar um pé de coelho. Tem muito crente usando pé de coelho. Ele acha que só trazer para a igreja é protetivo. É um mero amuleto. A nossa mensagem nesses dias é: nós precisamos deixar um legado. E o legado se deixa de geração em geração. Um legado não se deixa no CNPJ. Um legado se deixa em CPF. É vida na vida. Herança você reparte entre os filhos. Às vezes até dá briga. Legado não. Legado é o tudo de mim. Eu coloco tudo de mim dentro do meu filho. E eu ainda continuo com tudo e ele tem tudo.
É vida na vida. Legado é o meu filho ainda em vida, e não só depois que eu morrer, receber o que eu tenho de mais valioso para dar para ele, porque ele vai perguntar: pai, o que isso significa? E eu vou poder falar: é porque um dia o pai era assim, assim e assim, mas eu tive um encontro com Jesus. Todos nós temos os nossos desafios familiares, conjugais. Hoje mesmo nós compartilhávamos aqui com os pastores sobre alguns desafios pessoais na educação dos nossos filhos. Mas nós sabemos, irmãos, que eu preciso fazer a minha parte para que o Senhor faça a dele. Eu não quero ter uma religião de amuleto. Eu quero criar um cenário para que os meus filhos tenham curiosidade das realidades espirituais. Mas para isso, eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer. E não é morrer só para pecados que escandalizam a sociedade. Porque morrer para o adultério, eu vou morrer para o adultério. A gente fala isso, impressiona as pessoas, né? Não, eu sou fiel à minha esposa, eu não adultero. Tá bom, mas você morre para a preguiça de sentar no chão e brincar com seu filho? Porque se você não morre para isso, talvez a morte para o adultério não fale muito para o seu filho, mas a morte para a sua preguiça fale muito para ele. Porque você vai estar gerando nele uma lembrança e um cenário onde ele vai ter afeto, onde ele vai ter palavra de afirmação, onde ele vai encontrar um modelo e referencial. Nós precisamos morrer para as coisas pequenas do dia a dia. Chegar em casa, querer tomar um banho, ir assistir uma série, e o teu filho está lá te chamando: pai, vem contar a história. É difícil, irmãos. Eu estou falando coisas simples do meu dia a dia. Mas se nós não fizermos, alguém vai fazer. O YouTube vai fazer. Alguma outra literatura vai fazer. Os amiguinhos da escola vão fazer. Alguém vai fazer. Se nós não discipularmos nossos filhos, eles vão ser discipulados por alguém. Se nós não deixarmos um legado para eles, eles vão receber um legado de alguém. Por isso, antes de Deus me levar para onde Ele tem para mim, não faz sentido se Ele primeiro não preparar a mim e a minha casa para que a gente possa estar onde Ele quer nos levar. É igual a muito empresário que ele quer que Deus abençoe a empresa dele, que Deus prospere a empresa dele. E ele é um dizimista fiel, ele é um frequentador assíduo da igreja. Ele é um cidadão do bem, ele não mata, não rouba. E ele está lá: Deus abençoa a minha empresa, prospera, Senhor. Eu quero fazer negócios no Brasil, eu quero ser o melhor do meu ramo, eu quero exportar, eu quero prosperar. E Deus fala: se eu te levar para esse lugar, será que você está preparado para manter a aliança com a tua esposa? Será que os teus filhos não vão ser órfãos de pais vivos? Eu prefiro te manter nesse padrão financeiro do que você subir financeiramente e o teu filho não ter mais tempo contigo. Então não adianta você orar e jejuar, pode botar o joelho no milho, Deus não vai te abençoar. Porque o compromisso de Deus não é em te abençoar, o compromisso de Deus é com a tua descendência. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Queria que você ficasse em pé, por favor. Se você está com a sua família, com alguém aí próximo, obrigado. Vamos orar pedindo graça. Porque ser pai e marido é a coisa mais importante, mas é a coisa mais desafiadora, irmãos. Hoje a gente conversava no almoço: se a gente conseguir ser família, o resto a gente tira de letra. Se a gente tiver família, no dia da crise financeira, a gente tem o que precisa para superar. Agora o difícil é você estar na crise financeira ou na fartura sem a família. Porque sem a família tu não consegue se reerguer. E na fartura sem a família não faz sentido ter fartura sem família. Mas isso é só graça de Deus, irmãos. Não tem super maridos aqui. Não tem super esposa. Nós somos gente como a gente, de carne e osso. Por isso nós precisamos do Espírito Santo.
Vamos orar. Pai, nos ajuda. Tudo que nós queremos é viver os teus mandamentos, guardar os teus preceitos e testemunhos, Senhor. Nós não queremos holofotes, nós não queremos fama. Na verdade, se o Senhor quiser nos dar, até recebemos para fazer o teu nome conhecido. Mas se isso for nos tirar da nossa esposa, dos nossos filhos, nós não queremos. Nós não queremos dinheiro por dinheiro. Nós queremos deixar um legado para os nossos filhos. Queríamos muito também deixar herança, uma casa. Talvez dar uma casa para cada um dos meus filhos. Mas se eu não conseguir, se eles ficarem com Jesus e seguirem adiante com a minha fé, Deus, isso é o de mais valioso que eu terei para dar para eles, Senhor. Eu oro, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, cada família aqui representada, Senhor. Aqueles que estão aqui juntos, ou aqueles que não têm ainda os seus familiares na fé. Deus, que sejamos encorajados a orar pela nossa família, por aquele cônjuge que ainda não está em Cristo, por aquela esposa, por aquele filho. Senhor, nós não abrimos mão da nossa família, porque o Senhor mesmo não abre mão. O projeto do Senhor sempre foi através das famílias. E eu oro por todas as famílias aqui representadas. Nos ajuda a protegermos o nosso lar. Nós não queremos uma fé de amuleto. Nós queremos inculcar. Nós queremos ser repetitivos. Por mais que isso custe, Deus, a nossa vida. Por mais que isso nos leve a morrer para nós mesmos. Paulo diz em Filipenses 3:1, isso é segurança para aqueles que nos escutam. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a sermos repetitivos nesses dias. Traz à memória dos meus irmãos palavras que um dia o Senhor liberou para eles, profecias, promessas. Traz, Senhor, a memória, Senhor, a chama, o primeiro amor, porque não tem segundo nem terceiro amor. Queremos ficar no primeiro amor todos os dias, Senhor. Mas nós não somos ingênuos. Nós sabemos que tem o dia mau. Mas mesmo do dia mau, nos ajuda a sermos repetitivos para nós mesmos e para nossa família. Em nome de Jesus, nos ajuda a ter um testemunho nos lábios para quando os nossos filhos nos questionarem. Quando os nossos netos sentarem à mesa, quando os meus bisnetos, Senhor, como eu fazia com o meu bisavô. Eu quero sentar com os meus bisnetos e eu quero contar os meus testemunhos para eles, Senhor. E eu declaro isso sobre a vida de cada um que está aqui. Longevidade e testemunho nos nossos lábios. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, igreja. Muito obrigado.